1987, na minha pesquisa de doutorado, eu me deparei com o fato de que a teoria produzida por Marx no Capital em relação à Terra, não é? E a Terra era o que se colocava, a realidade que se colocava para o Marx era agrária, e eu estava trabalhando com o urbano, eu me coloquei diante do fato de que na cidade não tem terra. Na cidade, nós estamos diante do solo urbano. Então, se nós pensarmos a história da cidade, o que nós temos? Nós temos a cidade como um processo civilizatório. Esse processo civilizatório tem uma dimensão espacial. O ato que produz a civilização produz o espaço. O processo de produção do espaço é imanente ao processo de produção da sociedade. Então, nesta dimensão, a cidade se produz como trabalho acumulado ao longo do tempo. Então, a cidade é o acúmulo do trabalho enquanto camadas da história. Não é? Então, portanto, do ponto de vista, ou colocando do ponto de vista da geografia crítica, que coloca e que dá centralidade à noção de produção do espaço, eu preciso, através dessa orientação teórica, redefinir as categorias de análise com as quais a gente vinha trabalhando. Então, uma das mudanças das categorias de análise diz respeito ao fato de que a teoria, tal qual Marx havia desenvolvido sobre a Terra, que era e que explicava o mundo agrário, não explicava o mundo urbano. Se nós formos nos atentar para a leitura do Capital, exatamente nos mesmos capítulos que o Paulo, por exemplo, citou hoje de manhã, nós encontramos, na minha leitura, o fato de que o próprio Marx se depara com este problema, ao se deparar com o fato de que, quando os arrendamentos passam a ser trocados de mãos, permitindo, portanto, o aumento do preço, não é, da terra arrendada, ele se colocava dentro de que, entre um arrendamento e outro, se produziu um equipamento, uma casa, e, então, portanto, teria um aumento no próximo. Em termos um pouco grosseiros, não é, porque eu não tenho tempo para falar tudo. Então, ali já estava posto o fato de que tinha problemas, que o trabalho se incorporava à terra. No caso da cidade, a cidade é o próprio trabalho social. Então, nesse sentido, no caso da terra, e eu falo isso desde 87, não existiria, nesta perspectiva teórica, a renda da terra na cidade. Então, nós estaríamos, os processos de valorização na cidade são desiguais e ocorrem exatamente em função da quantidade de trabalho contida na cidade. Quando hoje, por exemplo, a Carminha falava, explicava os tamanhos das cidades, essa teoria explica assim. Evidentemente, se nós formos comparar São Paulo com Araraquara, o que nós temos? Nós temos que, em São Paulo, a metrópole, a quantidade de trabalho que compõe a metrópole, que está presente na metrópole, é muito maior do que uma cidade ou cidades de tamanhos diferenciados. Se trata de quantidade de trabalho, portanto, de tempo de trabalho socialmente necessário produzindo a cidade, o que explicaria os processos e o preço do metro quadrado como expressão do valor diferenciado em tamanhos de cidades diferentes. Então, portanto, se refere ao fato de que não é o tamanho que explica, mas é o processo que ocorre desigualmente, então, é a desigualdade do processo que explicaria o fato dessa desigualdade de cidades de tamanhos diferentes. Eu tive que fazer essa explicação porque eu vou trabalhar exatamente com o fato de que a cidade é uma mercadoria. E, nessa dimensão, a cidade é apropriada, tendo como conteúdo a lógica do processo de produção da mercadoria. Então, na cidade, ou na grande metrópole, que é o caso em tela aqui, a sociedade, o cidadão se coloca frente a uma cidade que é uma mercadoria. E aqui se encontra um dos momentos que eu penso que é e que se revela como o momento da alienação no mundo moderno. Não é? Hoje, na metrópole, produto da modernidade, nós estamos diante do fato de que o tempo de transformação da metrópole ele se revela numa velocidade cada vez maior. Não estou falando muita novidade, porque o Baudelaire, nos seus poemas, nos quadros parisienses, já apontava para o estranhamento que
que a modernidade colocava o cidadão na metrópole, né? O tempo cada vez mais rápido das mudanças colocava o indivíduo diante de uma questão, diante do estranhamento. No caso do século XXI, o que nós temos? Nós temos que essa rapidez do processo de produção da cidade coloca a cidade, produção civilizatória, não é? A cidade, produção social, como uma potência estranha diante do sujeito produtor da cidade. Então, do meu ponto de vista, é essa contradição, quer dizer, novos conteúdos do processo de produção revelam a atualização dos processos de alienação. Não é? Então, portanto, nós estamos diante de uma nova ordem espacial, não é? Que eu não vou trabalhar aqui, que eu digo, que eu acho que nós estamos diante, que nesse processo, nesse tempo que se transforma de modo cada vez mais rápido, de um tempo que escorre, de um tempo que gerou um monte as fluidez do Bauman, né? Nós estamos diante do fato de que o contraponto, né, desse processo temporal, que é o espacial, nós estamos diante de um espaço que é amnésico, é um espaço que se reproduz com a perda dos referenciais, principalmente na cidade de São Paulo, que é autofágica. Não é? Se produz uma cidade destruindo completamente as camadas da história. Não é? Então, São Paulo tem essa especificidade. Não é? Nesse processo, são as referências espaciais que vão se perdendo. Não é? Então, nessa sociedade predominantemente urbana, não é? Há novos conteúdos para o processo de urbanização, não é? Sinalizados pelos processos de desconcentração do setor produtivo, mudanças no setor de serviços, preponderância no financeiro, serviços diferenciados, aparecimento de novos setores econômicos, não é? O setor de turismo e lazer, acompanhando os negócios financeiros, mas também, e contraditoriamente, do crescimento de setores precarizados. Não é? Quer dizer, esse processo se faz com jornadas de trabalhos aumentadas, contratos flexibilizados. Então, portanto, a dinâmica da economia metropolitana, antes baseada no setor industrial, agora vai estar assentada, como já falaram as outras pessoas antes de mim, no processo na hegemonia do capital financeiro. Não é? Então, na hegemonia do capital financeiro, nós nos encontramos, portanto, diante dos novos conteúdos do processo de urbanização, como muitas das pessoas que me antecederam falaram. Bom, então, nós estamos diante do fato de que esse processo de urbanização, não é? Esse movimento do processo de urbanização, inverte o debate sobre a violência. Não é? A violência não é a criminalidade, mas a violência é exatamente o movimento do próprio processo, que é um processo de despossessão, de precarização, que nós vamos ver daqui a pouco, que é o processo de constituição do inumano na metrópole, né? Através da metrópole. Né? Então, nós estamos vivendo aqui um novo momento de despossessão, né? Posto que a ação que reproduz os lugares, não é, se faz, esse processo de transformação da metrópole, esse processo que gera o moderno, que gera o novo, ele se faz às expensas de uma parcela da sociedade que é expulsa dos lugares de valorização e que estão no meio do caminho, não é, para que o processo de realização da acumulação ocorra e que são simplesmente expulsas do lugar e cujos direitos não são reconhecidos. Então, nós estamos diante de novas contradições do espaço, do processo de produção do espaço, como eu vim apontando até agora, com muita preocupação com o tempo. Né? Então, as contradições elas se aprofundam. Né? Então, essa produção se revela inicialmente na paisagem urbana, se revela de forma violenta nos sentidos da deterioração das condições de moradia, limitadas por barreiras físicas, com edifícios cercados, condomínios fortificados, bairros com guaritas, ruas bloqueadas ao transporte, não é? Ao mesmo tempo que pontuada por edifícios majestosos. Então, nós temos as barreiras que são visíveis, morfológicas, e as barreiras que são invisíveis. Não é? As pessoas sabem aonde podem ou não podem entrar. Não é? O próprio tipo de arquitetura já passa uma mensagem de que aqui esse lugar não é para você. Não é? Então, essas barreiras invisíveis são mais
poderosas no processo de ordenação e normatização da sociedade do que, às vezes, as próprias barreiras físicas e mais evidentes. Se bem que o que também esclarece o momento que nós estamos vivendo é o escancaramento das coisas. Está tudo escancarado. E, mesmo escancarado, as pessoas parecem se colocam como ignorando o que está acontecendo, né? Quanto mais evidente, bom, enfim. E também se tratam de processos que, por exemplo, quando a gente fala e falou-se em escalas, não é? As escalas se intercruzam. Não é? O mundial no local é impossível perceber o que é uma ou o que é outra. Nas próprias barreiras que a gente encontra na metrópole, nós encontramos essas várias escalas. Então, nós encontramos na escala do local, na vida cotidiana, aquilo que se impõe como a escala do global. Por exemplo, para citar exemplos bem sutis, porque eu quero pensar um pouco nesse fino do que é o cotidiano, as festas de Halloween em São Paulo, que agora está em todo quanto é lugar, que é exatamente a imposição do mundial vivido no global, no local, a Oktoberfest, né, que na Alemanha não é em outubro, mas aqui no Brasil é em outubro, não é? Como a tradição do outro, né? Então, é a tradição do outro, a história do outro que começa a fazer parte do quadro de representação que vai nortear a vida, as relações sociais e as próprias festas, né? Então, as relações sociais passam a ser, no plano da vida cotidiana, redefinidas constantemente no movimento das mudanças, né, que se fazem através de comportamentos padronizados, modelos estéticos importados, gosto, que também é importado, valor, que também é imposto de dentro para fora, orientando a vida urbana. Impõe-se praticamente a partir dos acessos dos lugares da cidade. Então, nós podemos pensar o cotidiano como o modo através do qual a sociedade se constitui enquanto tal, se reproduz enquanto sociedade, e através de relações que ocorrem em vários planos. Não é? O plano do cotidiano é o plano do vivido, mas ele não é só o plano do vivido. É o plano da norma, mas não é só o plano da norma. Ele se encontra mediado por um conjunto de relações essas que vêm do mundo da mercadoria, né? Que, portanto, que vêm do processo de valorização do valor. Então, um cotidiano cada vez mais programado, normatizado, onde todas as relações sociais passam a ser mediadas pelas mercadorias materiais ou imateriais. Ela se põe e se constitui como signos de identidade. Né? Então, nós estamos hoje diante de novos objetos. A televisão, a Carminha deu um exemplo bastante interessante sobre como a televisão é representada, né, como o objeto televisão se representa e como nós ganhamos e nos sentimos membro de uma comunidade através de uma televisão, mesmo que a gente não vai assisti-la, né, que era o caso do porteiro. Nós estamos diante dos iPods, iPads, celulares, não é? Então, o desenvolvimento da tecnologia vai criando objetos, criando a ilusão da modernidade, criando a ilusão de que, tendo um desses objetos, nós faremos parte, nós estaremos integrados à sociedade moderna, desenvolvida, tecnológica. Não é? Revelando uma condição de cidadania determinada no âmbito do consumo, imposta pelo marketing, né, que tem um poder hipnótico, né, e que predomina na nossa sociedade como um espetáculo colorido de imagens. Cada vez que a Apple surge com algum equipamento, as pessoas dormem na porta das lojas. Cada vez que sai um novo celular, as pessoas dormem nas portas para comprar um novo celular antes do outro. Né? Então, nós estamos todos mediados por essas relações. Não é? Quer dizer, a mercadoria encanta, seduz, não é? E cria a ideia de integração. Então, a integração na sociedade esfacelada pelo mundo da mercadoria, a integração se dá exatamente pelaquilo que une. O que une é a ideologia, o que une é a norma do Estado, o que une é esse mundo, essa referência dada pela mercadoria. Não é? Então, a vida cotidiana está mediada por coações que vão dominando a vida e produzindo uma nova urbanidade. O Thierry Pacaud diz assim, nós estamos vivendo uma nova urbanidade da Coca-Cola. Né? Cada indivíduo é, para o outro, uma garrafa de Coca-Cola. Não é? Então, essa ideia é bastante sintomática. Essa ideia da garrafa de Coca-Cola, eu acho e vejo em todo lugar,
a sociedade que se constitui como uma sociedade do help yourself. Você anda pelos Estados Unidos inteiro, você tem não, só tem uma pessoa, help yourself. Os bancos diminuem os custos porque eles passam para o consumidor dos serviços o ato de produzir o próprio serviço que ele vai consumir. Não é? Então, cada vez mais, essa sociedade do help yourself vai colocando a ideia de que nós vamos, e cada consumidor, ele é, ao mesmo tempo, consumidor e o produtor dos serviços que ele vai consumir. Então, nós estamos vendo uma nova urbanidade, e essa urbanidade é marcada pelo extremo processo de individualização, ao mesmo tempo em que parece para todos que nós estamos conectados com o mundo, quando, na realidade, não estamos conectados com os objetos. Não é? Então, essa nova urbanidade acaba sendo marcada pela dissolução das relações sociais, que ligam os homens entre si, numa vida familiar esfacelada. Eu sempre lembro do Milor Fernandes, que, há um tempo atrás, disse assim, que família é um grupo de pessoas que têm a chave do mesmo lugar. Não é? E se a gente for em restaurantes, não é só a família que implodiu. Não raro, nos restaurantes, você vê duas pessoas sentadas, uma em frente da outra, e as duas estão com o telefone celular. Elas estão falando pelo celular. Né? Outro dia eu até falei para uma amiga minha, eu vou, então, ligar para você para ver se a gente conversa, né? Porque estava uma mesa de um monte de mulher, todo mundo com o celular. Eu falei, bom, então eu vou mandar um WhatsApp para ver se a gente conversa todo mundo ao mesmo tempo, né? E juntos. Então, essa condição de sujeito consumidor vai se deparando com essa cisão presente, né? Muito na metrópole, na normatização, como eu já falei, naquilo que o Lefebvre vai chamar de instauração do cotidiano, que, diferente da vida cotidiana, é um momento, é uma categoria da história que ele aparece num determinado momento da história em que a sociedade de consumo se desenvolve e faz com que todas as mediações entre as pessoas se realizem através do mundo da mercadoria. É esse o sentido da noção do cotidiano em Lefebvre. Né?